Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar Lucas 20, de 20 a 26, em que temos o tributo a César. Neste momento, escutemos a Palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas. Os doutores da lei e os chefes dos sacerdotes ficaram à espreita. Mandaram espiões, fingindo que eram justos, a fim de surpreender Jesus em alguma palavra. Desse modo, eles poderiam entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Os espiões perguntaram a Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão. Não levas em conta as aparências, mas ensinas de verdade o caminho de Deus. É lícito ou não é pagar o tributo a César? Jesus, porém, percebeu a astúcia deles e disse: Mostra-me a moeda. De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles não puderam surpreender Jesus em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a resposta de Jesus, ficaram em silêncio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após escutarmos a palavra de Deus em que Jesus é interpelado se deve ou não pagar o tributo devido a César, precisamos nos situar dentro do texto de Lucas. Estamos no capítulo 20. Jesus, já no princípio desse capítulo, foi questionado sobre as autoridades judaicas, questionando sobre a sua própria autoridade. Quem é Jesus para dizer isso ou aquilo? Também antes desse texto nós temos a famosa parábola dos vinhateiros homicidas, em que Jesus explica por meio de uma parábola toda a dinâmica do plano de Deus, em que envia profetas antes, enviou muitos mensageiros para a conversão do povo e no final mandou seu próprio filho para que este povo mude, se converta, quando na verdade dentro da parábola as pessoas se unem e matam o filho do dono da vinha, numa menção clara ao que iria acontecer com Jesus. É nesse ambiente de questionamento, de intolerância, é que então entramos na nossa parábola. Pagar o imposto a César. A expressão que é usada no texto desta chegada destas autoridades judaicas questionando Jesus é justamente porque vieram para investigá-lo. Além de estarem questionando sua autoridade em termos religiosos, estão questionando sua autoridade pública. Quem é você para dizer isso ou não? Eles fingiam que eram justos. Por quê? O fingimento está em dizer que são obedientes a Deus e que pagam seus impostos, quando na verdade isto não acontece. Por isso Jesus utiliza e aplica sobre eles a palavra hipócritas, uma sinceridade sem verdade, um joguinho que estão fazendo diante dele. E Jesus diz: vocês são hipócritas, porque estão fazendo um complô para poder pegar Jesus. Se Jesus diz que não é para pagar imposto, ele seria um rebelde contra o império. Se ele diz que deve pagar, então somente ele estaria sendo uma pessoa que estaria voltada não para Deus, mas simplesmente para o poder político, econômico, militar, que era Roma. Mas uma expressão que chama atenção no texto de Lucas nesse momento é que eles chegam diante de Jesus e dizem que Jesus ensina o caminho de Deus. E se ensinar o caminho de Deus significa aquele que encaminha para Deus, aquele que tem uma orientação para Deus, um comportamento para Deus. E aqui está mais um elemento da hipocrisia destes homens. Reconhecem
que Jesus é aquele que encaminha as pessoas para o Pai, no entanto, o questionam sobre a sua autoridade para tal. Jesus percebe a astúcia deles, está bem no versículo 23, bem no meio dessa perícope, desta passagem. Qual é a imagem que está na moeda? É a pergunta de Jesus. César, que era comum na época de Jesus. Então Jesus diz esta frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é devido a César e dar a Deus o que é devido a Deus. A moeda tem a inscrição de César, pertence a ele. O ser humano carrega a inscrição ou a imagem de Deus. Nós pertencemos a Deus. Lembremos de Gênesis capítulo 1. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós pertencemos a Deus. Nós devemos a Deus. Nós devemos dar a Deus o que é devido a Deus. E aqui está a separação que Jesus faz. Não deve se confundir este poder político com o poder religioso. Não podemos medir, ou na verdade fazer uma competição entre o reino de Deus e o reino dos homens. Mas o que Jesus está colocando para nós é que estas esferas, a esfera do homem é inferior à esfera divina, colocando cada um no seu devido lugar. E Jesus aqui não quer gerar competições, por isso é nosso dever responder com as coisas do mundo para aquilo que é do mundo. Mas nós devemos a Deus, porque nós pertencemos a Deus, carregamos a sua imagem. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos humanos. E essa devolução que devemos fazer está, na verdade, voltado ao ato de reconhecimento da origem. O que é isso? Qual é a origem da moeda? A moeda, ela vem do Estado. Devolva seu Estado por meio dos impostos. Da onde nós viemos? Viemos de Deus, é a nossa origem. Nós então devemos nos voltar a Deus, a uma vida voltada a Ele. Em suma, o que o Senhor Jesus está mostrando para estes homens e para nós é que os nossos gestos, os nossos pensamentos, a nossa vida precisa sim estar voltada para Deus. E na medida em que a gente então pratica isto, nós estamos sim nos convertendo e fazendo o que de direito deveríamos fazer. A partir desta breve análise, vamos então às perguntas sugeridas. Há situações em que você sente conflito entre as exigências do mundo e sua fé? Sem dúvida nenhuma, muitos de nós enfrentam isso todos os dias. Situações em que o Estado, as leis humanas parecem colocar coisas contra a lei de Deus, a lei que o Senhor colocou em cada um de nós. É por isso que a vida de oração é muito importante para aprendermos a discernir o que devemos fazer, o que devemos escolher e a nossa postura em si dentro da sociedade. Na pergunta segunda, nós temos: como discernir o que pertence a César e o que pertence a Deus em sua vida? Basta olhar justamente para esta origem. A origem das nossas coisas, a origem do que somos. Não podemos nos confundir com as coisas. Nós somos administrador das coisas. Mas a nossa origem divina, nosso batismo, nós nascemos no Senhor, por isso precisamos saber discernir todas estas coisas para um bem viver na graça, na santidade, na justiça, na experiência das virtudes e, consequentemente, saber administrá-las para não se perder ou não se confundir com as coisas de Deus, com as coisas do mundo. Vamos agora à terceira pergunta. Que atitudes revelam que você reconhece a imagem de Deus em si e nos outros? Não há forma melhor do que a via das virtudes. Lembremos da caridade. Quando nós temos caridade para com os outros, estamos espelhando o amor ao próximo em nossas relações.
Quando nós temos uma vida de oração, agradecemos, louvamos a Deus, nós temos uma vida de amor a Deus, na obediência dos seus preceitos, na experiência clara da caridade junto aos outros, nós aí percebemos a nossa origem e percebemos aquilo que devemos devolver para os outros, mas também para Deus. A partir disto, vamos àquilo que um padre da igreja hoje nos ilumina a ver nesta passagem. Santo Ambrósio nos coloca: se te não quiseres tornar tributário de César, não queira nada do mundo. E com razão, ele deseja que devolvamos a César o que a este pertence. Com efeito, não podemos nos dar ao Senhor antes de termos renunciado ao mundo. Que grave responsabilidade carrega quem se prometeu a Deus, mas não lhe entrega nada. As obrigações da fé são mais urgentes do que as do dinheiro. Santo Ambrósio ilumina diretamente o que precisamos fazer. É na vida de oração, é na vida virtuosa, é na vida sacramental, é que nós vamos aprendendo a ponderar e dar a verdadeira importância às coisas de Deus em nossa vida, sem competir com as coisas do mundo. Porém, quando nós vivemos essa experiência de forma mais clara, temos tudo para não só não nos confundirmos com as realidades humanas e temporais, mas, acima de tudo, aprendemos a administrar todas estas coisas, percebendo que o mais urgente é a nossa santidade, é a nossa vida na graça, é a nossa comunhão com o próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a sintonia da esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.